Em um mundo onde o valor de um homem é medido pela força de suas habilidades únicas, Oreo era considerado o elo mais fraco, como um Kyobionbou, o mestre de todas as artes, mas mestre de nada. Ele dedicou a sua vida ao suporte do grupo do herói. Ele afiava as espadas, preparava as poções, mapeava as masmorras e protegia a retaguarda com uma versatilidade silenciosa. No entanto, a gratidão é uma moeda rara entre aqueles cegos pela própria glória. Sobre o pretexto de sua falta de especialização de alto nível atrasava o grupo. Orion foi humilhado e expulso por aqueles que ele considerava companheiros. O herói mergulhou em arrogância, acreditava que a força bruta seria o suficiente para conquistar o mundo, descantando Orion como um fardo desnecessário. Sozinho, com nada além de suas ferramentas e o vasto conhecimento técnico acumulado em anos de serviço, o jovem se viu diante de um destino incerto. Mas o que o grupo de herói ignorava era a verdadeira natureza de habilidade de Orion. Enquanto eles despendiam de tons divinos estáticos, a versatilidade de Orion era na verdade uma adaptabilidade sem limites. Ao ser forçado a sobreviver por conta própria, as correntes que limitavam seu potencial foram quebradas. Ele não era apenas um faz-tudo, ele era o único capaz de compreender a sinergia entre todas as artes de combate e suporte. Ao entrar em uma floresta perigosa, Orion encontrou uma jovem ferida, uma elfa cujos poderes estavam além da compreensão comum. Ao salvá-la usando uma combinação magistral de alquimia improvisada e tática de combate precisas, ele começou a perceber que a sua utilidade não era uma fraqueza, mas o alicerce de um poder de um novo e aterrorizante. Enquanto isso, o grupo de heróis começava a sentir o peso da ausência de Orion. Suas armas quebravam, suas feridas não cicatrizavam e a desordem tomava conta de suas fileiras. Orion decidiu seguir seu próprio caminho, não mais como uma sombra para os outros, mas como um arquiteto de sua própria lenda. Ele começou a reunir aliados que, como ele, foram subestimados pelo sistema rígido e clássico do mundo. Com cada desafio superado, Orion refinava sua técnica, provando que a verdadeira força não reside em uma única habilidade destrutiva, mas na inteligência de saber exatamente como e quando agir. O mundo estava prestes a descobrir que o homem que eles expulsaram era, na verdade, a única peça que mantinha o equilíbrio entre a vitória e a ruína absoluta. Longe dos olhos que seus antigos companheiros, Orion começou a trilhar as profundezas de ruínas esquecidas, lugares onde a força bruta do grupo do herói jamais ousaria tocar sem o seu suporte logístico. Foi nessas sombras que ele encontrou algo que mudaria o rumo de sua jornada: o reconhecimento de suas habilidades medíocres. Eram, na verdade, os blocos de construção de uma magia ancestral. Ao fundir a sua técnica de Ferraria com um controle elemento básico, ele não apenas consertou equipamentos, mas os transmutou em relíquias de poder latente, algo que nenhum ferreiro especializado seria capaz de conceber. A sua fama silenciosa começou a ecoar pelos vilarejos fronteiriços, enquanto o grupo de heróis sofria derrotas humilhantes por falta de estratégia e manutenção. Orion limpava infestações de monstros em uma eficiência cirúrgica. Ele não desferia apenas um golpe, ele manipulava o terreno, usava poções de efeito retardo e explorava as fraquezas elementais que os outros ignoravam. Em uma dessas missões, ele se deparou com uma guilda de ruínas, onde encontrou guerreiros desolados e magos desacreditados. Com a calma de quem já esteve no fundo do poço, Oro assumiu a liderança, organizando o caos e transformando um bando de renegados em uma unidade de combate impecável. A notícia de um mestre tático que operava sem uma classe de prestígio chegou aos ouvidos do reino. Orion não buscava vingança direta, mas o destino parecia conspirar para um reencontro. Durante a defesa de uma cidade portuária vital, Orion e seu novo esquadrão foram confrontados por uma horda de bestas abissais que a linha de frente do herói não conseguiu conter. Enquanto o herói gritava ordens vazias e via suas magias ricochetearem enormemente na couraçada dos monstros, Orion surgiu da retaguarda. Com um movimento fluido, ele alterou entre o arco e a adaga e o pergaminho mágico, demonstrando que a especialização era uma prisão da qual ele havia escapado. Ele orquestrou um contra-ataque que não dependia de um único golpe milagroso, mas de uma sequência de 1000 pequenos autos perfeitos. O povo assistiu em silêncio enquanto o expulsou, fazer com que ele se tornasse o centro de uma nova ordem, provando que o talento universal, quando lapidado pelo fogo da adversidade,
torna-se a arma mais afiada de todas. A humilhação do herói diante da eficiência de Oreo plantou as sementes da discórdia e da paranoia no seio do grupo original. Enquanto Oreo era celebrado pelos soldados e aldeões como salvador da cidade portuária, o herói, consumido pelo orgulho ferido, recusava-se a aceitar que a vitória fora do fruto da versalidade que ele mesmo descartará. Para o herói, Orion era um trapaceiro usando truques baratos, mas para o reino ele era apenas uma nova esperança. A tensão política escalou rapidamente quando o rei, percebendo que a força bruta dos escolhidos estavam falhando, convocou Oreo para uma audiência privada, ignorando o protocolo que priorizava a classe do herói. Nesse cenário de intrigas, Oreo não se deixou reduzir pelos títulos da nobreza. Ele sabia que o perigo real ainda espreitava nas sombras das fronteiras do mundo, onde a força demoníaca se fortaleciam com a instabilidade dos reinos humanos. Ele usou os recursos oferecidos pela coroa não para o luxo, mas para estabelecer uma base de operações independentes. Ele começou a recrutar aqueles que o sistema rolutava como os inúteis ou limitados, aplicando seu método de treinamento que extraía o máximo potencial da combinação de habilidades simples. Sob uma tutela, um simples guarda se tornava o mestre da guarda cruzada, e um aprendiz de mago aprendia a canalizar energia através de ferramentas alquímicas criadas pelo próprio Oreo. A inevitável ruptura aconteceu em um banquete real, onde o herói embriagado de inveja desafiou abertamente Oreo para um duelo na tentativa de provar que era uma habilidade de rank S. Sempre esmagaria um faz-tudo. O salão de mármore tornou-se o palco de uma ligação de estratégia. Oreo não enfrentou a espada sagrada de um herói com força equivalente. Ele usou a própria inércia do oponente contra ele. Com movimentos que pareciam prever o futuro, ele neutralizou cada investida devastadora, usando apenas o básico de várias disciplinas: Poço daquele ladrão, um bloqueio de escuro de mercenário e um contra-ataque preciso de esgrimas. A derrota do herói foi rápida e silenciosa. Não houve necessidade de um golpe mortal, há apenas a constatação de que aquilo não conseguia sequer tocar a vestimenta de Oreo. O prestígio do golpe do herói desmoronou diante da corte, enquanto Oreo, sem dizer uma palavra, insultou apenas, virou as costas e partiu para a sua verdadeira missão. Ele agora possuía o respeito dos generais e a lealdade dos oprimidos, preparando para marchar em direção ao território desconhecido, onde uma antiga profecia sugeria que apenas alguém capaz de dominar todas as artes poderia selar o abismo que ameaçava consumir a existência.